Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Desta vez eu fiz a montagem e decoração de um wave cake e gravei tudo para vocês. Eu já tenho a receita da massa desse bolo aqui no canal e vou deixar na descrição do vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. Então vamos lá, né? A primeira coisa que eu fiz foi desenformar o bolo. Eu já tinha passado uma faquinha nas laterais da forma para ajudar a desenformar. Então, desenformei ele, tirei o papel manteiga que eu sempre coloco no fundo, ou papel manteiga ou o tapete de silicone, mas nesse caso eu tinha colocado papel manteiga. E comecei a marcar todas as laterais com nivelador. Eu não gosto muito de cortar com nivelador, porque dá bastante trabalho. Eu acho bem demorado. Então, eu marco toda a circunferência do bolo e aí pego a minha faca de pão, que é uma faca grande, é bem boa de cortar o bolo, e vou cortando bem retinho no local que eu marquei com nivelador. Mas eu também cortei a outra camada com nivelador para mostrar para vocês que dá super certo. Dá certo? Dá. Só demora um pouquinho, é mais fácil marcar com nivelador para ficar bem retinho e terminar de cortar com a faca. Eu faço assim e eu acho bem mais prático. Mas também tem quem prefira cortar o bolo diretamente com a faca, sem marcar com nivelador. Eu gosto de marcar com nivelador porque fica retinho. E com a faca, cortando só com a faca, pode ser que a pessoa não consiga cortar bem retinho, né? Daí, eu coloquei o meu nivelador para vocês verem como é que eu faço. Eu vou só girando o bolo e balançando o nivelador de um lado para o outro, de um lado para o outro, até chegar no finalzinho do bolo. E dá super certo, minha gente. Só demora mais um pouco do que com a faca. Com a faca eu acho bem mais prático, por isso que eu prefiro cortar com ela. E como eu vou fazer duas camadas de recheio, eu preciso de 3 discos de massa. Então, é só dividir o bolo duas vezes, cortar duas vezes. E eu sempre corto camadas iguais, que é para dar mais estrutura ao bolo, ficar bem certinho, tá bom? É uma dica que eu dou, sempre cortar as camadas uma com a mesma espessura da outra. Já coloco o meu plástico aí na forma que eu usei para assar o bolo mesmo. Esse plástico que eu uso é aqueles que vendem em supermercado, que vende o rolinho para refrigeração, essas coisas. Então, minha gente, sempre usar saco próprio para alimento, tá bom? É muito importante isso. Já começo umedecendo a minha massa e vocês podem ver que eu deixo ela bem úmida mesmo. Esse bolo é um bolo amanteigado, a massa é massa amanteigada, então tende a ser uma massa mais sequinha, mais estruturada. Eu deixo ele bem úmido porque ele vai absorver toda essa umidade, mas também não é preciso colocar calda para umedecer o bolo, para o bolo ficar chorando, né, minha gente? Ficar vazando calda, não. Tem que ter a quantidade certinha. Como eu gosto que o meu bolo fique bem molhadinho, eu uso entre 350 a 400 ml de calda no bolo. Esse bolo é o bolo de 22 centímetros e eu uso essa quantidade de calda para todo o bolo. Não é para cada camada, não, tá? É para todo o bolo, entre 350 a 400 ml de calda. E este é um bolo de ninho, vocês já perceberam aí, né? Comecei a colocar o recheio de ninho. Minha gente, uma maravilha, é o mais pedido aqui, é o recheio de ninho. E em seguida coloquei mais uma camada do bolo. Daí umedeço essa camada também, coloco mais uma camada de recheio e por último, a última camada de bolo, o último disco de bolo. E sobre a quantidade de recheio para cada camada, eu uso uma receita de brigadeiro. Os meus recheios de bolo são todos na base de brigadeiro, que é o quê? Um leite condensado e um creme de leite. Daí o sabor será o cliente que vai definir. Se é Nesquik, chocolate, ninho, como é o caso desse. Daí é uma receita. E eu só trabalho com recheio que é a base de brigadeiro, porque é um recheio bem mais estruturado, bem mais firme. E eu tenho a segurança de entregar um bolo bem estruturado para o meu cliente. Se eu trabalhasse com um recheio de mousse, eu não teria tanta tranquilidade em relação
a estrutura do bolo. E como vocês veem, terminei de umedecer meu bolo e já vou cobrindo ele com o plástico que ficou para fora. Cubro bem direitinho para que não fique nenhuma parte descoberta, para que o bolo não venha a ressecar. Vou levar ele na geladeira por no mínimo 4 horas, que é para ele descansar bem e umedecer por completo. E depois do meu bolo descansar o tempo necessário na geladeira, eu coloquei 500 ml de chantilly bem gelado na batedeira e comecei a bater em velocidade alta. Como a minha batedeira é uma batedeira simples, eu sempre bato o chantilly na velocidade alta desde o começo. Coloquei também 3 colheres de leite em pó ninho integral no chantilly já batendo, que é para não ficar nenhum gruminho do leite. Fazendo assim, nunca fica nenhuma bolinha de leite. Ele dilui bem fácil com a batedeira ligada. E vou sempre girando o bol da batedeira para que o chantilly se misture por completo. Depois também, quando ele começa a pegar consistência, eu vou raspando as laterais com a espátula, assim, do jeito que eu tô fazendo. Eu gosto de bater o meu chantilly até esse ponto que ele fica bem poroso. A pessoa percebe que ele está poroso quando ele faz esse buraco assim, ó, no meio. Gruda bastante nas laterais e ele fica cheio de ar. Ele fica bem feio, ó só. A pessoa pensa que deu errado, né? Mas não, deu tudo certo. É assim mesmo que eu gosto de deixar ele. Porque aí eu vou hidratar com leite condensado, que é o que vai dar todo o sabor ao chantilly. Não é só o leite que dá o sabor, tá, gente? É o leite condensado que vai dar aquele docinho bem gostoso. E como eu usei o chantilly colorido, na cor amarela no caso, eu coloquei logo o corante, que é bem importante. Antes do leite condensado, colocar logo o corante, porque a pessoa vai atingir a cor que quer. E também o corante em si já dá uma hidratada no chantilly. Para não correr o risco de perder o ponto, é melhor colocar o corante antes de colocar o leite condensado. E como vocês podem ver, já deu uma boa hidratada. E eu não usei nem metade da caixinha de leite condensado. Isso foi só com o corante, ó só, já dava pra ver que já tava um pouco lisinho. O leite condensado e o corante ajudam bastante a hidratar. Na verdade, o leite condensado é o que hidrata mesmo, né? Mas o corante também já dá uma hidratadazinha. E coloquei meu leite condensado sem pena e fui só mexendo, minha gente, alisando, alisando, até tirar toda a bolinha de ar, para o meu chantilly ficar bem lindo. E vocês podem ver que ele ficou numa consistência bem molinha, né? Era exatamente essa consistência, porque eu ia trabalhar com espátula. E ele tem que ser um chantilly mais molinho para poder ficar os detalhes da espátula com mais precisão. Se deixar o chantilly duro, mais durinho, pode ser que não fique legal o trabalho com espátula, não vai dar muito certo. E o corante que eu utilizei foi o corante amarelo damasco da Mix, corante em gel. Coloquei um pouco de recheio que ficou no fundo do bolo. Eu sempre deixo esse pouquinho de recheio, que é para colocar exatamente aí, que é para ajudar na fixação do bolo na tábua que ele vai ficar. Ajuda bastante porque cola. Não vai ficar correndo o risco do bolo ficar dançando em cima da tábua. Daí desenformei. E Jasmine estava muito empolgada pensando que o bolo era para ela, né? Mas, enfim, né? Comecei aí a passar uma faquinha de serra mesmo ao redor do bolo para deixar o recheio bem retinho com a massa de bolo. E já grudar os farelinhos do bolo, que já ajuda a grudar alguns farelinhos do bolo, não todos. Mas depois que eu faço isso, eu já venho com o chantilly em cima, só para fazer aquela camadinha que a gente chama de gruda farelos, que é aquela pré-camada, para não ficar soltando os farelinhos do bolo na camada final do chantilly e deixar o nosso bolo feio, né? Até porque nenhum cliente merece. E depois de fazer a pré-camada, eu já venho aplicando o meu chantilly com um saco de confeitar cortado. Eu não uso nenhum bico para aplicar esse chantilly por cima, apenas o saco de confeitar cortado mesmo. E ajuda bastante, minha gente. Eu confesso para vocês que eu tinha bastante dificuldade de deixar essa camada de chantilly mais grossa, mais grossinha nas laterais. Eu sempre deixava ela bem fininha, porque eu acabava tirando bastante, não conseguia colocar só com a faca.
ou com a espátula, nunca conseguia, sempre ficava muito fininha. E quando eu descobri esse truque, olhando vídeos e vídeos aqui pelo YouTube mesmo, comecei a colocar o chantininho assim e só coloco assim agora, minha gente, me ajuda bastante. É só colocar o chantininho na manga de confeitar, no saco de confeitar no caso, e ir depositando uma fileirinha ao lado da outra, uma em cima da outra, bem juntinha. E sempre colocando, tipo, a mesma pressão para colocar camadas iguais de chantininho. Mesmo que não consiga ficar tudo uniformezinho, quando a pessoa for alisar o bolo, consegue tirar, tá bom? Daí eu coloquei também logo em cima, coloquei tudo na parte de cima, eu adiantei bastante, por isso que o vídeo ficou assim, porque eu adiantei, senão ia ficar um vídeo muito grande. Coloquei na parte de cima e comecei a alisar. Eu uso a minha faca de pão, a minha 1001 utilidades. Por quê? Porque eu não tenho espátula ainda, minha gente, é isso. Por isso que eu uso. Eu uso as costas dela para alisar, uso ela para cortar e também uso ela para fazer alguns detalhes no bolo. Mas vocês vão ver que super dá para fazer o wave cake, que é esse que eu vou fazer agora, que é o bolo com ondas, sem comprar espátula, minha gente. Confeiteiro iniciante tem que improvisar, né? Porque a gente não tem o dinheiro para comprar tudo de uma vez. E como eu disse, né? Já fui alisando o meu bolo com as costas da faca de pão. A minha 1001 utilidades aqui na confeitaria. Alisei o topo, só que acabou que no fim eu não fiz as quinas perfeitas que eu ia fazer, mas acabei desistindo. Fiz um detalhe na parte de cima que vocês vão ver mais na frente no vídeo. E eu gostei bastante, eu ainda não tinha feito em nenhum bolo e eu gostei bastante da técnica. É usar o que você tem, tá bom? O que você tem. Não é porque você não tem tudo que você não consegue fazer um bolo bonito, lindo, maravilhoso. Você consegue. É tanto que pra fazer os detalhes, minha gente, olha só o que é que eu tô usando pra fazer as ondinhas perfeitas. Simplesmente uma espátula improvisada com caixa de leite. O que foi que eu fiz? O leite secou, lavei muito bem a caixa, né? Claro. Cortei ela, vi uns modelos na internet de espátula de textura feito com caixa de leite e fui fazer. Passei, vi se tava bom. A câmera deu uma embaçadinha, minha gente, na hora e não deu pra mim colocar bem detalhadozinho, porque eu não baixei o tripé, a ring light, não lembrei. Então vocês me perdoam, né? O próximo eu gravo melhor essa parte. Mas pra vocês verem, caiu um pouquinho de chantininho ali. Então eu resolvi fazer o quê? Consertar tudo, minha gente. Ficou uma bolinha de ar e eu fui ajeitar. Tirei o chantininho, novamente esse que caiu, pra vocês verem que não dá certo, né? Tudo de primeira. Mas fazer o quê, né? É assim. Principalmente na confeitaria, é teste. E também limpei mais uma vez a base do meu bolo. Como vocês viram aí no vídeo, eu já tinha limpado uma vez e limpei novamente. Porque é bem importante limpar a base do bolo antes, que vai dar um acabamento melhor, bem perfeitinho, vai ficar a base do bolo. Daí eu tirei o excesso de chantininho, que eu achei que ficou muito, ficou bem irregular as quinas do bolo. Como eu disse, ia deixar quinas imperfeitas e eu deixei, só que eu tava achando que tava demais. Tinha chantininho sobrando demais na parte de cima, então eu só fiz isso, tirei só esse excesso mesmo que eu achei demais. E fui indo. Como eu disse, a espátula, minha gente, de textura eu fiz com caixa de leite. Foi bem improvisado, mas deu super certo. Eu me surpreendi com o resultado. Super dá certo. Vocês vão ver o resultado final do bolo e eu amei. Daí passei novamente a faca, né, minha gente? As costas da faca para alisar mais uma vez o bolo. Dessa vez eu não alisei ele perfeitamente. Como eu ia usar a espátula de textura improvisada, né? Como eu ia usar, eu não precisava deixar ele bem perfeitinho. Fui só dando uma alisada para que a textura pegasse melhor quando eu fosse passar. E uma coisa muito importante é quando for usar a espátula de textura, não usar ela reta com o bolo, usar ela meia deitadinha assim de lado, ó, como eu tava usando. Porque se usar ela reta, vai acabar arrastando muito o chantininho e acaba aparecendo o bolo, vai ficar farelinho de bolo, não vai ficar legal.
Como vocês podem ver aí, eu fiz a base toda retinha. Fiz toda a circunferência do bolo sem mexer a espátulazinha e só depois fui fazendo o movimento de vai e vem, de sobe e desce. E nessa hora foi a hora que eu pensei, será que deu certo? Será que não deu? A gente olhou pra lá, pra cá, minha amiga tava aqui em casa e ela mostrou que tinha ficado umas 2 bolinhas ou era 3 de um lado. Mas como esse bolo ia ser com um topo que tinha outros detalhes, eu disse, não, tá bom. Porque eu poderia cobrir essas 2 bolinhas ou era 3 de ar que ficou no chantininho. Então eu disse, não, não vou tentar mais uma vez, senão vai dar errado, tudo errado, o chantininho vai ficar poroso e vai dar tudo errado, né? Mas aí nessa hora eu tirei mais um pouco do excesso das quinas, que eu achei que tinha passado demais novamente. Mas no fim deu tudo certo. Peguei o meu pincelzinho, que era. Eu vi essa dica, várias dicas dessa na minha rede social, que eu sempre vejo os canais de confeitaria, né? Também sempre acompanho. E fui fazer o detalhe com pincel. Fiz o detalhe com pincel, não gostamos, por quê? Porque não ficou tão na bordinha. Aí ela disse, ah, passa mais na bordinha. Aí eu fui, fiz o quê? Passei mais na bordinha. E a gente amou, minha gente. Ficou lindo, maravilhoso. Eu não tô dizendo isso porque foi eu que fiz. Não, minha gente, é porque eu achei que ele ficou muito lindo mesmo. E eu amo trabalhar com confeitaria, né? Para quem não me segue nas redes sociais, vão lá ver, porque eu sempre posto minhas novidades por lá. E eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, tá bom? Mostrando o pozinho dourado, lindo, perfeito, que eu comprei para usar nesse bolo, apenas na parte de cima. E eu vou começar com a bombinha virada de ponta cabeça, só para colocar na parte de cima, minha gente. Só para pegar um pouquinho no topo do bolo e da parte de cima. Fui depositando o glitter bem de pertinho, mas com bastante delicadeza, bastante cuidado para não ficar aquela prastada de glitter, né, só em um cantinho. E fui colocando, fazendo movimentos de vai e vem para um lado, para o outro. Deu para vocês verem, né, que teve uma partezinha aí que eu bati na bombinha e caiu um pouco de glitter. E é isso que eu não quero que aconteça. Se a pessoa ficar muito perto, vai cair muito glitter no bolo e não vai ficar legal. Daí fui colocando assim, aleatoriamente, girando o bolo. E o resultado vocês vão ver agora, como foi que ficou depois de colocar todo o glitter. Aí é paciência, minha gente, que não é assim, estalar o dedo e vai estar pronto, não. Requer tempo e muita paciência e dedicação. E esse wave cake é bem delicadozinho, minha gente, é um bolo muito perfeito. E o tema que foi escolhido foi girassóis. E vocês vão ver como foi que eu coloquei o topo de bolo. Eu nunca tinha feito um bolo nesse tema girassóis. E quando ela me mandou a foto da inspiração para mim, né, de qual era mais ou menos o modelo que ela queria, eu disse, vou fazer e vai ficar lindo. E ficou assim, minha gente, olha só o resultado do bolo. Daí, depois que eu fiz isso, né, infelizmente eu gravei o bolo em pé. Mas no lugar de gravar com o celular deitado, mas aí voltei, já tinha colocado os girassóis, que eu coloquei 2 girassóis artificiais, cortei o talinho deles, deixei bem pequeno e isolei com papel filme, com plástico filme, que é o ideal para colocar em contato com comida, minha gente. Não coloquem sem, porque tem arame, pode contaminar o bolo, tá bom? Sempre que for usar flores artificiais ou flores reais mesmo, sempre isolem com plástico filme, que é para deixar o seu bolo livre de qualquer contaminação. Comecei colocando também uma borboletinha aí bem sutil e já fui colocando o topo principal, que era o nome da minha cliente, linda e maravilhosa, a irmã de lá da igreja, Alcione. Minha gente, esse bolo ficou perfeito. Coloquei mais 2 borboletas, todas na frente, 2 na frente e uma em cima, na verdade, né? E eu achei que ficou um charme. Na foto inspiração só tinha uma borboleta, que era essa de perto dos girassóis. Mas daí, como veio mais 2 no topo, eu coloquei e super amei o resultado. Aí coloquei uma em cima, que foi a de pertozinho, já da quina do bolo, bem na quininha do bolo mesmo. Uma mais embaixo e coloquei uma em cima do bolo, bem pertinho do nome.
E eu achei que ficou muito lindo, deu um charme muito especial em cima do bolo, porque só ia ficar o nome em cima, mas do jeito que eu coloquei ficou perfeito. E quem tá aqui assistindo até o final, diz aí nos comentários se eu acertei ou não. Coloca aí, acertou ou não acertou, pra mim saber se eu fiz certinho, do jeito que todo mundo gostou, né? Porque eu simplesmente amei o resultado e eu fui muito elogiada, minha gente, por esse bolo. Porque eu amei demais também. E todo mundo que viu achou que ficou muito lindo. E olha só o resultado do bolo. Pra quem ficou até aqui, não esqueçam de curtir o vídeo se vocês gostaram, se inscrever no meu canal. E também para quem quiser e me seguir lá nas minhas redes sociais, no Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo. Vou deixar também o link, só lembrando, da massa desse bolo, que é a massa amanteigada profissional. Espero que vocês tenham gostado. Tchau e até o próximo vídeo.